Olá pessoal, como vocês estão? Eu estou bem e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o meu novo local de trabalho. Demorou pra mim trazer esse vídeo? Sim, demorou, mas finalmente está aqui entre nós. Pra quem não me conhece, eu sou a Julie, eu tenho 25 anos e eu sou assistente social em um CRAS. E hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre como funciona o CRAS, né? Qual é esse meu novo local de trabalho. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre como funciona, sobre como é o dia a dia. Então se você já gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e depois deixar um comentário aqui embaixo, tudo bem? Então, atualmente eu estou trabalhando no CRAS como servidora pública e eu estou trabalhando na parte do PAIF. Dentro do CRAS existem dois grandes serviços, digamos assim, que é dividido entre o PAIF e o serviço de convivência. Então tem essas duas divisões e o PAIF é o serviço de proteção e atendimento integral à família e o serviço de convivência é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E o CRAS, só para não ficar meio perdido, o CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social e ele está dentro da proteção social básica. Eu não vou entrar tão aprofundado nessa parte porque eu preciso gravar um vídeo separado para vocês falando só disso, mas basicamente então tem o CRAS e dentro do CRAS tem o PAIF e o serviço de convivência. E por estar dentro da proteção social básica, o objetivo dele é oferecer serviços, mas que tipo de serviços? Serviços de assistência, né, claro, mas serviços, programas, benefícios dentro dessa área da assistência social. Então tem esse objetivo mesmo da proteção social. Ou seja, fortalecer a convivência familiar e também comunitária. Por conta disso, por conta de ficar justamente na proteção social básica e ofertar essas questões, né, além de ser também um serviço que previne riscos e situações de vulnerabilidade, né, tem esse objetivo de trabalhar justamente nesses pontos, o CRAS ele sempre vai estar, ou pelo menos sempre deveria estar, localizado em áreas que estão com territórios de maior vulnerabilidade social, que apresentam ali maior risco, maior vulnerabilidade social, que é no caso do CRAS que eu atuo. Então, o CRAS que eu atuo, ele abarca ali uma região que tem bastante comunidade, tem palafitas, então tem um pouco de tudo, que é justamente essa questão, né, desse, digamos, alto índice de vulnerabilidade social que apresenta aquele território. Então é muito importante que o serviço ele esteja inserido naquele território, justamente para facilitar também a própria vinculação com a população. E aí, como eu falei, o CRAS ele se divide entre o PAIF e o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, mas não é só isso que o CRAS atua. Existem outras demandas também que aparecem nesse serviço. Então lá também tem atendimento com assistente social, tem como você tirar dúvidas a respeito de benefícios governamentais que são repassados à população, como Bolsa Família, o BPC, orientações também de como funcionam os outros serviços da rede, então questão de saúde, questão da educação, orientações sobre o cadastro único, lá faz também agendamento do cadastro único, porque nesse município que eu atuo tem um serviço especializado nessa parte do cadastro, então a gente faz só esse encaminhamento, orientações gerais de serviços, de coisas que o município oferta, de benefícios, então tem pé de meia, tem Viva Leite, tem auxílio gás, enfim, orientação, um monte de coisa. E claro, qualquer pessoa pode ser atendida no CRAS, entretanto, o público-alvo desse serviço, digamos assim, são as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, mas qualquer pessoa pode participar desse serviço. E agora, feito essa breve introdução, a gente vai adentrar um pouquinho sobre o PAIF, que é o meu local de atuação. Então, o PAIF é um serviço ali ofertado dentro do CRAS que tem o objetivo de acompanhar uma pessoa ou um núcleo familiar durante um determinado tempo. Esse acompanhamento e a duração dele vai depender muito de qual demanda foi trazida ao serviço. Para ficar mais claro, então, eu vou trazer um exemplo para vocês. Então, um exemplo clássico que sempre aparece para mim nos meus atendimentos, que é a pessoa foi lá no CRAS e falou que o benefício do Bolsa Família está suspenso, ou seja, chegou o dia dela receber o valor e ela não recebeu. E aí, geralmente as pessoas já sabem, né, que tem que ir até o CRAS, porque a gente também cuida dessa demanda do Bolsa Família, então faz as orientações de como conseguir esse benefício. Então, quando o benefício é suspenso, as pessoas já sabem até para onde ir.
É importante dizer aqui, só um parênteses que eu acabei esquecendo de falar, eu não sei se funciona assim para todo o município, é claro que vai depender muito de região, de estado, mas no município que eu estou atuando, cada técnico que é assistente social, lá tem 4 contando comigo, então são bem poucos, mas é o que a gente tem na realidade no momento. Cada técnico tem um dia de acolhimento, ou seja, a pessoa foi até o CRAS, quer conversar com o técnico, vai ser agendado esse atendimento e aí, dependendo do dia que ela agendou, vai cair para um técnico atendê-la. E o meu, por exemplo, o meu dia de acolhimento, geralmente são no máximo 5 atendimentos por dia, e aí a pessoa marca e a gente conversa. Mas, claro, se a pessoa já estiver dentro do acompanhamento do PAIF, fica mais fácil do técnico marcar qualquer dia que ele esteja disponível para atender aquela pessoa. Mas tem dias certos relacionados ao acolhimento. E isso é bom também porque quando a gente faz um atendimento, não é só o atendimento em si. Então tem que fazer um atendimento, tem que registrar no prontuário da pessoa, né, as informações decorrentes daquele atendimento. Então tem algumas outras coisinhas e por isso que tem que ser agendado, sabe? Por isso que tem que ter esse controle de atendimentos. Então, voltando ao nosso exemplo, a pessoa chegou até o atendimento e falou que o Bolsa Família estava suspenso, ela não sabe o que aconteceu, só que quando ela foi receber, ela não conseguiu sacar. E agora? Primeiro a gente faz o acolhimento dessa demanda, né? Vai entender desde quando está suspenso, desde quando essa pessoa está recebendo algum tipo de aviso, porque geralmente suspensão é o último momento dentro, né, do Bolsa Família. Eu vou fazer também um vídeo só falando sobre o Bolsa Família. Mas, resumindo, primeiro tem uma advertência, depois tem um bloqueio e posteriormente tem uma suspensão. Então, provavelmente essa pessoa já tinha recebido ali uma advertência, um bloqueio e acabou não correndo atrás para saber o que significava aquilo, o que era, e aí acabou ocorrendo aquela suspensão. A partir do relato dessa pessoa, a gente consegue também consultar nos nossos sistemas. Então, eu tenho em torno de 3 ou 4 sistemas que a gente consegue entrar. O primeiro é sobre o cadastro único, então a gente consegue ver o cadastro único da pessoa. Tem um só de condicionalidades do Bolsa Família, então a gente consegue ver justamente qual o motivo de que aquilo foi suspenso, qual a condicionalidade do programa que não foi atendida, a gente consegue olhar isso também. E aí tem outros tipos de sistema que a gente consegue ver se a pessoa recebe auxílio gás, a gente consegue ver o extrato da folha de pagamento daquela pessoa, daquele benefício. Então, esses sistemas auxiliam muito na hora do atendimento, porque às vezes a pessoa tá ali com um bloqueio ou levou uma advertência e nem sabe o motivo do porquê que aquilo aconteceu. Então, a gente consegue visualizar esse motivo e passar para a pessoa o que vem acontecendo, o que está acontecendo e como remediar para não ocorrer de novo uma suspensão ou um bloqueio novamente e assim vai. Então, por exemplo, entramos lá no sistema com os dados daquela pessoa que está sendo atendida e que falou que estava suspenso, e lá a gente consegue ver as condicionalidades. Basicamente, tem a parte da educação e a parte da saúde. Então, na maioria das vezes, o benefício é bloqueado ou suspenso por conta de frequência escolar das crianças ou dos adolescentes daquele núcleo familiar. Então lá a gente consegue ver a porcentagem da frequência daquela pessoa. A partir do motivo daquela suspensão, a gente vai conversar e fazer as orientações. Então a gente vai falar, olha, seu benefício foi suspenso porque a criança tal tá com uma porcentagem baixa, tá com baixa frequência escolar, tem alguma coisa acontecendo, você está identificando alguma coisa, tem algum motivo de que a criança não quer ir, se é desinteresse, ou se talvez ela esteja passando por alguma questão. Enfim, a gente começa a conversar com a pessoa. É importante falar que quem faz os acolhimentos são só os técnicos do PAIF. Por quê? Porque o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é um serviço complementar ao PAIF, a esse acompanhamento. E quando acontece a suspensão do programa Bolsa Família, obrigatoriamente a gente abre esse acompanhamento do PAIF, que vai ser acompanhado durante um determinado tempo. Geralmente o próprio sistema dá em torno de 6 meses, mas você pode prorrogar esse acompanhamento ou diminuir.
Então a gente abre esse acompanhamento quando tem a questão da suspensão, que é justamente para tentar ali auxiliar aquela pessoa a reverter essa questão. Quando a gente abre esse acompanhamento, automaticamente a gente coloca no sistema para, cessar os efeitos daquela suspensão. Então, quando passar o período de suspensão, a pessoa já vai voltar a receber normalmente, porque ela está justamente em acompanhamento. Então, a partir de agora, tem um técnico acompanhando a situação daquele núcleo familiar. Só que é importante dizer que quando você recebe uma suspensão do programa Bolsa Família, você fica 2 meses sem receber. Diferente do bloqueio, que o bloqueio você tá com o dinheiro na conta, mas você não consegue pegar, a suspensão você não recebe o dinheiro daquele mês. Então, por isso que é importante também a gente ter, a gente abrir esse acompanhamento, porque imagina, você tá sempre recebendo um valor ali, e aí chega um mês que do nada não, né, porque já tem alguns avisos antes, mas em geral, do nada, você não consegue sacar, você não consegue receber, não tem nada na sua conta. Óbvio que vai bater o desespero, porque a maioria das pessoas que recebem esse benefício é para manutenção do cotidiano, para comprar comida, para se manter o núcleo familiar. Então, acaba também sendo algo muito complicado, porque vão ser 2 meses que aquela pessoa vai estar sem aquela renda, sendo que inicialmente para conseguir o programa Bolsa Família você já não tem que ter uma renda alta dentro daquele valor de condicionalidades do programa. Então, para você receber o Bolsa Família, você precisa ter até R$ 218 por pessoa. Então, geralmente, a pessoa não tem nenhuma fonte de renda para além do próprio programa Bolsa Família. Então, é por isso importante também abrir um acompanhamento, porque assim a gente consegue auxiliar ali dentro das demandas daquela pessoa durante esse período de suspensão e também para acompanhar o motivo, né? Essa quebra de condicionalidade. Então, foi a questão da frequência escolar. Essa pessoa já conversou com essa criança, com esse adolescente, tentou entender o porquê que ela não tá indo, se aconteceu alguma coisa. A gente pode chamar a criança ou o adolescente para conversar também, para ver se a gente identifica alguma questão, ou se foi só algo daquele mês, ou então a pessoa não tá nem inserida na escola. Enfim, tem várias questões que eu vou trazer isso um pouco mais no vídeo que eu vou gravar especificamente falando sobre o Bolsa Família, mas no geral esse acompanhamento serve justamente para tentar reverter essa situação, essa quebra de condicionalidade e auxiliar também nas demandas durante esse período. Então a gente consegue ofertar uma cesta básica, por exemplo, caso a situação do núcleo familiar ali após essa falta de renda, né, de valor financeiro tenha acontecido. Enfim, é mais ou menos essa parte. Então, o PAIF é justamente esse serviço, né, de acompanhamento, de atendimento do núcleo familiar. E a partir disso a gente consegue identificar por exemplo, outras demandas e conversar com outros serviços também. Então, é um problema de frequência, tem alguma coisa acontecendo, será na escola? A gente pode conversar com a escola, a gente pode pedir um documento vendo a frequência escolar da escola, ou um relatório informativo sobre aquela criança, sobre aquele estudante. A gente consegue ver também as questões de saúde, enfim. Tem muitas coisas, né? E aí, só pra entrar, tô olhando meu tablet aqui com as anotações, eu não vou entrar muito no serviço de convivência, mas eu vou falar pra vocês o que é. Porque como eu não faço parte do serviço de convivência, eu não tenho tanta propriedade pra falar sobre ele, né? Mas, basicamente, o serviço de convivência, eles são grupos ofertados dentro do CRAS, dentro do serviço, referentes às faixas etárias. Então, por exemplo, tem um grupo de convivência de 0 a 6 anos, que vai o familiar junto com a criança, e ali tem atividades, enfim, tem o técnico que vai tomar conta daquele grupo. Tem o de 7 a 14 também, tem o de 15, acho que é 17, e tem o grupo de pessoas idosas. Então, dentro do serviço que eu atuo, tem esses 06, 7 a 14, jovens e pessoas idosas. Tem 4 grupos. Então, dentro desse serviço tem 4 grupos, e aí se a gente identificar uma demanda, a gente pode inserir essas pessoas dentro do grupo. Só que para inserir essas pessoas dentro do grupo, ela precisa estar em acompanhamento do PAIF, já que o serviço de convivência é um serviço complementar ao PAIF. Então, por exemplo, esses dias eu recebi um encaminhamento do CREAS de um núcleo familiar que, enfim, cessou ali as questões de risco, de vulnerabilidade
no sentido de violação de direitos. Então eles encaminharam o caso para o CRAS e esse núcleo familiar tinha perdido, tem 2 crianças, uma de... era no máximo 13 anos, eram 2, acho que uma era tipo 6 anos e outra era 13. Essas 2 crianças, e a mãe tinha falecido recentemente por condições de saúde, então só o pai estava cuidando dessas crianças, e aí por conta desse processo, dessa perda, eles indicaram, né, não recomendaram, mas enfim, a opinião técnica deles era de incluir essas crianças dentro do serviço de convivência. Então, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como funciona, sabe? Além de você acompanhar o núcleo familiar, caso você identifique alguma demanda ali, você pode fazer também a inclusão nesse serviço de convivência. É importante dizer que dentro desse acompanhamento, né, quando a gente abre o acompanhamento em si, a gente vai conversar com a pessoa que chegou ali com a demanda e vai fazer acordos. Então, por exemplo, vimos aqui que a frequência escolar tá baixa, então de 2 em 2 meses você pode trazer a frequência escolar pra gente aqui, pra gente ir acompanhando. Enfim, são feitos combinados junto com aquele núcleo familiar para auxiliar que não ocorra novamente um bloqueio, uma suspensão, uma advertência. Então tem esse serviço de convivência, e aí caso encerra-se o acompanhamento no PAIF, encerra também a participação no grupo de convivência. Então é algo que é muito importante estar alinhado junto com os 2 técnicos, né? Tanto o técnico do PAIF, que está acompanhando ali o núcleo familiar, quanto também o de serviço de convivência, porque você consegue identificar, né, conversar, discutir o caso e ver se aquela criança ou aquele adolescente apresentou uma melhora. Às vezes a criança era muito tímida, tinha questões assim, e aí entrando no grupo de convivência ela conseguiu ser mais ativa, conversar mais, enfim, depende muito da situação e da finalidade, né? Mas a gente pode fazer sim esse acompanhamento, essa discussão de caso com os técnicos e também com a rede externa, então com a rede de serviços. Se você identificar uma demanda ali de questão de benefícios ou então de questão de saúde, a gente consegue fazer essa intermediação, já que você vai estar de fato acompanhando ali a pessoa, né? E aí quando você faz o acolhimento, né, o seu atendimento, vai de você identificar se aquela questão precisa ou não abrir um acompanhamento. No caso da suspensão do Bolsa Família, a gente precisa de fato abrir. Mas, no geral, as pessoas podem trazer diversas demandas de saúde, demandas, enfim, de vários pontos, né? E aí cabe a nós identificar ali se cabe de fato abrir um acompanhamento por determinado motivo, ou se não, fica muito da competência técnica. Então é isso, eu acho que eu falei mais ou menos como que funciona esse meu trabalho. Tá sendo bem interessante, embora seja um pouquinho cansativo, porque eu estou assumindo os casos de outra assistente social que agora tá na parte da gestão. Então eu tenho acho que 25 casos abertos, 25 núcleo familiar para acompanhar, e aí eu tô nesse processo de ver as demandas, de ver se continua o acompanhamento ou não. E eu mostro sempre aqui pra vocês, tem vlogs da minha rotina, assim, de vida, não só morando sozinha e cuidando das demandas da casa, fazendo mercado, mas também do próprio trabalho, e ainda tenho mestrado, porque eu ainda estudo à noite. Então eu espero que vocês gostem de acompanhar essa rotina, né? Nos vlogs eu consigo falar mais precisamente como está sendo o meu dia de trabalho, o que eu fiz naquele dia, o que eu fiz no outro dia. Então, se você tem interesse de acompanhar esse um pouquinho, né, da minha vida que eu compartilho com vocês, é só dar uma olhada aqui no canal. Tem muitos vídeos, muitos vlogs, tem vlog eu tomando pós, tem vlog eu estudando para concursos. Enfim, eu compartilho tudo com vocês, porque eu acho que é importante também, porque quando eu iniciei na faculdade eu não sabia nem o que era assistente social. Quem dirá conseguir achar informações de como que é a rotina do trabalho, sabe? De forma assim mais direta, porque uma coisa é você falar, você ler um texto sobre o trabalho da assistente social, mas outra é você ver de fato o cotidiano profissional daquela pessoa, sabe? Quais as demandas, quais as orientações, os encaminhamentos. Então eu espero que compartilhando isso com vocês ajude de alguma forma, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, comentem aqui embaixo. Se você já teve alguma experiência com o CRAS, comenta aqui embaixo o que você achou também, seja como assistente social ou seja fazendo estágio também. O meu estágio
da graduação foi na Defensoria, então a área da Justiça é uma área totalmente nova que eu estou atuando agora. Antes eu estava atuando também na área da saúde, então por ser sistema da Justiça acaba sendo meio que uma bolha, digamos assim, sabe, da realidade, assim, de pisar de fato no território. Então tá sendo uma experiência muito diferente pra mim, eu tô gostando bastante, é bem mais tranquilo do que a área da saúde que eu trabalhava antes e que também tem vlog aqui no canal. Não só em questão de demandas de trabalho, mas também sobre as próprias condições de trabalho, mas isso eu posso conversar com vocês depois. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui e me segue lá no Instagram também, que é @Julie12Larissa. Um beijo e até o próximo vídeo.